todos aqueles que Jesus chamou para caminhar com Ele, nenhum teve uma vida de conto de fadas. Nenhum. E todos eles passaram por uma tempestade. Então, se você entrou aqui essa manhã, e se o teu cristianismo te revelava um mar calmo e uma vida abundante, provavelmente é porque você ainda não se aproximou de Cristo o suficiente para entender o que Ele quer fazer na tua vida. Pastor, mas quer dizer então que andar com Cristo é problema? Não, porque tempestade não é problema. Tempestade é oportunidade de edificação de vida. Tempestade é momento de fortalecer a musculatura espiritual para entender o propósito de caminhar na terra, irmão. Porque muitas vezes nós olhamos para o cristianismo naquilo que Jesus fazia de bom para as pessoas, mas não conseguimos olhar para a vida de Jesus. Porque, irmão, se a gente olhar para a vida de Jesus, humanamente falando, se fosse hoje, sabe o que a religião ia falar da vida de Jesus? Ia falar assim: menino, mas você é muito azarado. Eu vou ter que te levar lá na minha igreja para te fazer uma sessão de descarrego com você. Porque você nasceu pobre, porque você nasceu num curral, você nasceu perseguido, você nasceu filho do carpinteiro, você nasceu num lugar que o povo não acredita muito em você. Teu ministério, quando começou, a primeira coisa que Deus fez com você foi te entregar para o Satanás, para ele te levar no deserto para te tentar. Você caminhou 3 anos com um monte de gente incrédula. Na hora de você chamar seus discípulos, em vez de você fazer igual o Tite, escolher a seleção brasileira, vou escolher a seleção de Israel, o teólogo tal, né, o estudioso, o escriba tal. Não, você foi lá e escolheu os caras mais lascados que tinha em Israel. Menina, essa religião sua é ruim demais. Vão para a igreja fazer uma campanha. É ou não é, irmão? Porque a gente acha que é assim. Porque a gente acha que caminhar com Jesus nos livra da tempestade. Mas eu tenho uma notícia para você essa noite. Caminhar com Jesus significa passar por muitas tempestades. Então essa noite eu queria compartilhar com você um texto. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos 4, 35. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Aleluia. Graças a Deus, todo mundo achou? Então vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, querido. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Coisa ruim na nossa vida não vai te dar uma notificação primeiro que vai acontecer. As tempestades, as situações difíceis na nossa vida, elas não mandam aviso prévio. As tempestades na nossa vida, irmãos, assim como as dos discípulos, são inevitáveis.
Porque o barco estava cheio dos escolhidos de Deus. Você já parou para pensar? Esse barco não era um barco dos ímpios. Porque a gente acha que barco de ímpio é que afunda. A gente acha que coisa ruim só vem na casa do que não é crente. Que doença ruim só vem na casa do que não é crente. Que falta de dinheiro é só quem não tem Jesus. Gente, o barco estava cheio dos escolhidos de Deus. Jesus tinha escolhido esses discípulos. E foi inevitável que num dos percursos Jesus colocasse esses homens no meio de uma tempestade. Porque ser escolhido não te livra dos problemas, não te livra das tentações. Davi, quando foi ungido, que o céu escreveu que Davi seria rei de Israel, o menino pequenininho teve que enfrentar um leão. O menino pequeno teve que enfrentar um urso. E o dia que o exército de Israel estava todo mundo tremendo de medo, o menino teve que enfrentar um gigante. Porque ele era o escolhido do Senhor, meu irmão. Então você está entendendo agora por que as coisas na tua vida tem hora que parece que não faz sentido? Porque Deus sempre vai te colocar diante de adversidades para você aprender. Para você entender que os propósitos de Deus se realizam quando você passa no meio da tempestade. Que os propósitos de Deus só ficam claros para as pessoas a partir do momento que eles veem que, independente do momento que você está vivendo e da situação que você está passando, o nome do Senhor é glorificado na tua vida e na tua boca o tempo todo. O tempo todo. Esses discípulos foram colocados nesse barco. E eu vou dizer uma coisa para você, amado. As tempestades, elas são imprevisíveis. Não tem como você prever uma tempestade. Porque por mais que você tenha uma vidinha toda corretinha, toda certinha, não tem como você prever um temporal e uma chuva, a não ser que você se desvie do caminho ao qual Deus te propôs para você passar. Eu me lembro que quando eu viajava, a gente saía. Sempre que você for viajar também, você vai entender uma coisa: para você chegar no destino, tem um caminho a ser percorrido. E se no meio do caminho se levantar uma tempestade, você tem duas opções: ou você entra e encara, ou você muda a rota. E provavelmente você não vai chegar na onde se propôs a chegar. Mas os filhos de Deus entram no meio da tempestade. Porque o caminho proposto vai te levar ao propósito maior. Por isso que esses homens estavam ali naquele barco, e a tempestade então se levantou no mar de Hebron. Estava no barco, estava tudo certinho, irmão. Estava calminho. Eles tinham acabado de ver Jesus pregar, acabado de ver Jesus fazer milagre. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Eu estava pensando essa semana. Eu falei aqui quinta-feira a respeito do nosso pastor Protásio. Irmãos, eu conversei com ele. Nós conversamos pouco antes dele fazer a segunda cirurgia. Eu conheço aquele homem, um homem que Deus escolheu. Um dia amanheceu com uma dor no abdômen, e agora está enfrentando uma tempestade, que é uma enfermidade. Mas em momento nenhum eu ouvi ele dizer que ele não ia passar. Mas ele sempre falou: em Deus nós vamos vencer. Ele vive, querido. E porque ele vive, nós podemos passar pelas tempestades. Nós podemos crer no amanhã, porque ele vive. Nós estamos sentados aqui hoje ouvindo da palavra de Deus porque ele vive. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus que venceu a morte, para dizer para você: eu estou vivo e eu vivo em você. Sabe, amado, a gente tem uma mentalidade religiosa, que às vezes acha que porque nós servimos a Cristo, nós estamos colocados numa bolha protetora, que isso vai criar em nós um mecanismo de defesa dos problemas. Aí nós colocamos uma camisa com cruz, porque nós achamos que estamos protegidos. Se essa cruz não estiver dentro de você, de nada adiantou você pôr ela de fora. Não adianta. Eu acho que porque eu estou numa igreja, eu estou protegido dos problemas. De nada vai adiantar se o que você ouve numa igreja não transforma a tua vida. Porque o segredo não está numa estrutura que te protege, não está numa bolha religiosa. Em Lucas 21, no versículo 5, não precisa você abrir. Jesus estava andando com os discípulos, e os discípulos passaram de frente ao templo.
E aí a Bíblia diz que eles começaram a comentar entre eles: olha como é adornado o templo. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: olha que estrutura bonita, olha que parede mais bonita, olha esse templo, que coisa mais linda. Aí Jesus falou para eles assim: não se iludam, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Ele estava querendo dizer para os discípulos: o que vocês chamam de bonito e proteção de Deus não tem nada a ver com o que de verdade é. As estruturas não vão ficar pedra sobre pedra. Vocês não estão protegidos aqui de fora, mas vocês serão edificados dentro de vocês. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo. Então é de dentro, não é de fora, irmão. Essa proteção não existe. Irmãos, em Goiânia, há mais ou menos uns 4 meses atrás, 5 meses se eu não me engano, todo mundo virou notícia nacional. 2 meninos, 2 adolescentes, tiveram uma discussão lá um com o outro, e um menino levou uma arma para a escola e matou o outro. Os 2 frequentavam a mesma igreja evangélica. As 2 famílias eram amigas. Os meninos iam para a salinha junto, e um matou o outro. Aonde que a estrutura religiosa protege isso, irmão? Me mostra aonde que essa bolha nos livra dos problemas. Me mostra aonde que o nosso misticismo religioso nos livra da tempestade. Sabe o que te salva? Saber que no meio da tempestade existe um Deus que habita dentro de você. É isso que te salva. É isso que faz a igreja avançar, e avançou ao longo dos anos, e vai avançar até Jesus voltar. Porque foram homens que entenderam isso. Não são pessoas que estão vivendo um cristianismo para criar estruturas religiosas que nos protejam, mas são pessoas que estão dizendo: independente do que aconteça, seja qual tempestade que vier, eu vou atravessar, porque o meu Jesus disse para mim ir. Aleluia. O meu Jesus falou para mim ir. E tem mais, querido: tempestade não é administrável. Você já viu que a gente quer administrar as coisas ruins que acontecem? Porque é assim, se você começa a ficar ruim de dinheiro, você começa a pensar assim: ah, mas eu tenho um amigo meu, e ele é contador, ele é administrador, esse cara vai dar um jeito. Não, meu irmão, esse cara até pode dar um jeito na tua vida, mas antes dele tem um Deus maior do que ele. Então não é nele, é através dele, talvez. Porque senão a gente vai depositando a nossa confiança nas coisas que nós podemos manobrar. E Deus não quer te dar esse poder, não é pela força do teu braço, mas é pelo entendimento de quem Ele é, e pelo entendimento daquilo que Ele vai fazer. Quando a tempestade veio, imagina você, amados, o barco estava cheio de pescador, gente que estava acostumada a passar por tempestade quase todo dia. Estava cheio de discípulo pescador, machão, tudo homem firme, tudo, né? Menos São Paulino, tudo firme, os caras, né? Tudo firme. A hora que veio a tempestade, o que você acha que eles tentaram fazer? De verdade, os caras sabiam mexer no barco, gente. Desceu a vela, jogou a âncora, jogou as coisas pra fora. Porque a gente é assim, quando a tempestade vem, a gente começa a querer dar um jeitinho. Só que nesse dia eles esqueceram que dentro do barco tinha o dono da criação, e que podia fazer o que eles quisessem, que não ia dar certo. Porque o propósito de Deus é maior do que as tuas habilidades. A vontade de Deus é maior do que a tua força. Então tem coisa na tua vida que não adianta você querer usar suas habilidades. Na verdade, querido, as nossas habilidades humanas, elas atrapalham Deus. Elas impedem Deus de agir, porque elas nos tornam confiantes em nós mesmos. Não é pela tua habilidade, irmão, é pelo que Deus quer fazer. Ninguém aqui quis entrar no problema que está vivendo hoje, ou quis? Fez de propósito? Causou esse dano de propósito? Não, foi uma tempestade inesperada. E agora nós precisamos entender o que nós estamos fazendo no meio desse furacão, irmão. Precisamos entender o que nós estamos fazendo no meio dessa tempestade. Porque não adianta você achar que é por você. Sabe o que a Bíblia diz em João 15:5? Diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Repete aí pro irmão que está do lado: sem ele nada você pode fazer. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão.
Graças a Deus por isso, irmão. Você já imaginou se não fosse? Sem Ele nada poderá fazer. Agora tem uma coisa: Jesus colocou esses homens no barco, eles entraram lá e a tempestade veio porque Jesus queria ensinar alguma coisa para eles. Porque Deus não é sádico, Deus não te odeia, Deus te ama. E Deus queria ensinar para esses homens algo. Porque nós não acreditamos, irmãos, em olho gordo, determinismo, macumba, não acredito nessas coisas quando você tem Deus no coração. Porque pode fazer o que você quiser, porque a vontade de Deus é maior. Então esses homens entrou nessa coisa ruim, não foi porque alguém fez uma macumba para eles, foi porque Jesus foi com eles. Talvez o que você está vivendo aí agora, você está orando porque você achando que seu vizinho fez uma macumba para você, e lá no céu os anjos estão rindo, falam assim, ai tadinho, ele não sabe que fui eu, não, deixa ele, senão ele vai ficar com raiva de mim, mas lá na frente ele vai me amar. Porque é assim que funciona, amados. É assim que funciona. Sabe, querido, Deus não permite sofrimento na vida dos seus filhos em vão. Todo sofrimento vivido em prol do nome de Jesus tem algo maior por trás. Tem algo maior. Jesus, nesse momento da tempestade, estava querendo ensinar para aqueles discípulos, não só mais com palavras, mas agora através de circunstâncias. Porque, irmão, hoje o que você está recebendo aqui é uma palavra. Deus está te ensinando aqui hoje através da palavra, mas a hora que você sair lá fora, o mundo é real. As coisas lá fora são reais. Você não está livre. Tem assalto, tem acidente de trânsito, tem enfermidade, tem tentações. Você não está livre. Por isso que Jesus falou assim, então vocês já ouviram muito do que tem que ser feito, porém agora eu vou colocar vocês num lugar onde vocês vão entender o que é que tem que ser feito. Então Jesus colocou esses discípulos no barco e falou, vamos ali que vocês vão ter que entender o negócio. Porque de verdade, irmão, o dia que você entender que quem te colocou no meio dessa tempestade foi Deus, acabou a tua crise. Quem que empurrou esses discípulos para o meio da tempestade, irmãos? Quem que foi que falou, vamos passar para o outro lado? Então por que a gente tem dúvida? Por que a gente tem dúvida que na situação ruim foi Deus que nos empurrou para lá? E por que a gente não confia que é lá no meio que nós vamos aprender o que tem que ser feito? Porque precisa se criar uma igreja firme, uma igreja que está entendendo a mensagem do Evangelho, uma igreja que não é uma creche, é um exército, uma igreja que não é mimimi, é uma igreja que diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus não quer que você o conheça só porque você o ouviu falar, ou porque você falou com Ele. Ele quer que seja conhecido na tua vida, porque Ele te ouve e Ele te direciona nas piores situações da tua vida. Como que isso acontece, pastor? Vivendo Cristo, irmão. Como é que nós vivemos hoje? O Jesus não pode ser na terceira pessoa, Ele tem que estar dentro de você. Todas as convicções de Jesus, o caráter de Jesus, a maneira de Jesus agir, tem que estar em nós. No meio da tempestade, você tem que agir não como mais você agir como discípulo, mas você agir conforme Jesus agiu naquela tempestade. Porque Jesus vinha para mostrar, não que Ele ia viver uma eternidade agora cuidando dos seus filhos aí, porque se esse menino sair ali, ele vai cair, eu vou lá segurar ele. Não, Ele veio e te ensinou como é que anda. Ele te ensinou no meio da tempestade como que você tem que fazer. Porque nesse texto, amado, você vê que os discípulos é igualzinho a gente, cara. Igualzinho. Os discípulos virou para Jesus na hora que o pau estava quebrando, a tempestade, e Jesus estava dormindo. Meu Deus do céu. Agora qual que é o desafio? O desafio é você conciliar a vontade de Deus com a tribulação que você está passando. Porque, irmãos, quem foi que falou para os discípulos, passemos para o outro lado? Quem falou? Jesus falou, passemos para o outro lado. Então esses homens estavam dentro do barco, fazendo a vontade de quem? Agora me explica aqui, como é que fazendo a vontade de Deus você passa numa turbulência dessa, irmão? Vai entender a cabeça de Deus. E a gente vive passando por turbulência e a gente não entende que já tem uma promessa sobre a tua vida, já tem uma palavra liberada. Deus olhou para você e falou assim, se você estiver comigo no teu barco, você vai passar para o outro lado. E não tem furacão, não tem tsunami, não tem nada que vai te impedir, porque eu disse que você ia passar. Sim,
Sim. 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 Simples assim. Irmão, Jesus estava dormindo no barco. E a gente tem uma crise muito grande quando Deus não fala com a gente. Se a gente está com dificuldade, Deus não fala, a gente tem crise. Mas teve uma mulher, Ciro-fenícia, estrangeira, que ficou sabendo que Jesus estava passando lá na terra dela. E ela tinha uma filha enferma. A Bíblia diz que ela estava endemoniada, extremamente endemoniada. Essa mulher foi falar com Jesus e Jesus não falou nada. Ela clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não falou nada. Jesus é ruim, mas a nossa fé precisa ser testada, porque Deus respondendo ou não, Ele continua sendo Deus. Curando a menina ou não, Ele continua sendo Deus. E a nossa fé no eterno tem que ser muito maior do que uma crença na minha necessidade. A fé no eterno. Tem hora que Deus não vai falar mesmo, mas nesse momento Ele está testando a tua fé, para saber até onde você acredita nele, até onde você está disposto a ir com Ele. Você está disposto a caminhar o resto da vida com Deus mudo? Tá, amados? Você está disposto, irmão? Porque e se Deus realmente fizer isso, mas no final você for embora e morar com Ele de novo na eternidade? O que importa na nossa vida? O que de verdade nós estamos fazendo aqui? Deus pode falar e Deus pode não falar, mas Ele continua sendo o Pai de amor que te gerou. Ele continua te amando do mesmo jeito. A Bíblia diz que Ele te amou primeiro. Então tem o silêncio de Deus e também tem o negócio, a hora que Jesus parece que está demorando. Você já viu isso? Porque aí você está lá no meio do sufoco e você fala assim, além de não falar nada, ainda fica demorando, porque podia vir mudo, mas podia vir. Tem hora que parece que Deus não vai nem te ouvir, não vai falar com você e também não vai aonde você está. Ele não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Isso aconteceu com a filha do Jairo. O Jairo, chefe da sinagoga, chegou para Jesus e falou: Jesus, a minha filha está morrendo, vamos lá. Aí Jesus falou: então tá bom, então vamos. Só que aí a Bíblia diz que no meio do caminho a multidão espremeu ele. Uma mulher do fluxo de sangue tocou nele, pronto, aí Jesus parou. Jesus parou para curar a mulher, para falar: filha, tua fé te salvou. E a menina morrendo. Porque a gente tem esse negócio, a gente acha que porque Deus está demorando na minha vida, Ele parou de ser Deus. Não, talvez Ele parou, Ele continua fazendo milagre. Ele está fazendo milagre do mesmo jeito. Continua fazendo milagre do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus. O Jairo ficou desesperado. Porque o Jairo, meu Deus, agora o que acontece? Essa menina morreu. A hora que ele chegou lá, a notícia mais ruim que ele podia ter: a sua filha morreu. E aí, Jesus demorou? Jesus demorou? Humanamente demorou, mas no céu a história já estava escrita. No céu estava escrito assim: menina, levanta, porque você está só dormindo. Meu irmão, seu tempo não é o tempo de Deus. Deus não deixa de ser Deus. Então se Ele começou a demorar na tua vida, fica tranquilo, porque lá no céu já estava escrito o dia que o milagre ia acontecer, ou que você ia de fato conhecer Ele de verdade. O céu não erra, irmão. O céu não erra. Essa menina então, parecendo que Jesus estava atrasado. Agora eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus ressuscitou o Lázaro, Jesus podia ter curado Lázaro, irmão, sim ou não? Ele podia ter liberado uma palavra lá onde ele estava, e lá em Betânia o Lázaro tinha sido curado, porque ele fez isso com o centurião. Aí Jesus não curou o Lázaro. Aí a gente pode pensar assim: por que não? Por que demorou? Porque ressuscitar um morto é muito maior do que curar um ferido, irmão. Tem hora que na tua vida Deus não quer curar a tua ferida, Ele quer ressuscitar você de novo. Tem coisa na tua vida que está doendo, e eu vou te dizer aqui agora, profeticamente, provavelmente é para te matar. Sabe por quê? Porque você precisa ressuscitar para uma vida nova. Para uma vida nova. Porque se Ele só te curar disso aí, amanhã você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Se Ele só te curar do teu orgulho, se Ele só te curar da tua soberba, se Ele só te curar daquilo que está te fazendo mal, provavelmente amanhã você está fazendo a mesma coisa de novo. Então Jesus fala assim: espera morrer. Espera morrer. Deixa morrer.
porque depois que morrer, João 5, chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que estiverem mortos viverão. Deus quer vida para você, mas Ele quer a vida dele. Não chega para Jesus e fala assim: Jesus, abençoa essa vida minha aqui, que Ele vai olhar e falar assim: eu não quero abençoar essa vida sua, eu quero é matar isso, para você viver a minha vida. A gente não pode viver essa vida desse jeito, irmão. Não podemos viver desse jeito, sabe? Aí Jesus então perguntou para os discípulos, perguntou assim: por que vocês estão tímidos? Foi a pergunta de Jesus para eles. Eles perguntaram para Jesus se Jesus não importava. Aí Jesus falou assim: então tempestade, fica quietinho aí. O vento, igual o Cláudio Duarte, disse que ele falou para o mar, falou assim: agora ó, quietinho, piscina, não quero nem marola, tá? A água paradinha. Aí ele olhou para os discípulos e falou para eles assim: por que vocês estão tímidos? Vocês não têm fé? Você já imaginou a nossa vida, irmão? Precisa Deus acalmar a tempestade para a gente ter fé. Então agora eu acredito, viu? Porque o Senhor acabou com essa bagunça aqui. Então agora, e no meio da bagunça, você não tem fé em Deus, não? Porque você não tem que ter fé pelo que Ele faz, você tem que ter fé pelo que Ele é. Então no meio da bagunça, os discípulos estavam tudo lá assim: nós vamos morrer. Aí Jesus acalmou e falou assim: vocês não têm fé? Sabe por quê, irmão? Porque tem hora que a tempestade dentro de nós é maior do que a tempestade fora. Porque no meio da dificuldade, sabe o que é que isso provoca em nós? Desespero. Nós ficamos desesperados. E aí a tempestade, ela já não é mais só de fora, ela é dentro de nós. Sabe quando o povo saiu do Egito, irmão, e aí eles foram lá, chegou de frente ao Mar Vermelho. E aí eles estavam lá no Mar Vermelho, lá tem as montanhas de Hebron de um lado, do outro, é um vale. Eles estavam de frente ao Mar Vermelho e só tinha atrás, e o mar na frente. Aí chegou a notícia no meio do povo: ó, os cavaleiros do faraó tá vindo aí. O que eles fizeram? Rádio peão, rádio crente. Aí eu falei pra você que esse Moisés era louco. Pra que tirou nós do Egito? Podia ter ficado lá comendo cebola. Aí você tá vendo, ó, vai matar nós aqui agora. E aí, Moisés, como é que vai ser? Virou um desespero, virou um buchicho. Você imagina aquele tanto de gente, todo mundo desesperado. Ai, o faraó, e agora esse mar aqui na frente. Sabe o que Deus falou pra Moisés? Deus chegou pra Moisés e falou assim: Moisés, vai de frente o povo, e a primeira coisa que você vai falar pra eles: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Aleluia, Deus. Sabe qual que é o primeiro segredo para você que está nessa tempestade aqui hoje? A palavra de Deus para você aqui essa manhã, para você que entrou aqui buscando uma palavra de Deus, é: aquieta, acalma, respira, e aí você vai ver o livramento que eu vou te dar. Acalma, fica quieto, para de ser incrédulo, acredita no que Deus tem para a tua vida. Irmãos, se o exército de Faraó tivesse matado todo mundo na beira do Mar Vermelho, esse povo já tinha ido para a terra prometida de cara na mesma hora. Qual que é a nossa crise? É conquistas terrenas ou estabelecimento do reino de Deus, que é celestial? Eu vivo por coisas da terra. Será que Deus tinha que me livrar para mim entrar numa terra que tinha uva gigante? Ou o propósito maior de Deus era revelar que existe uma Jerusalém celeste te esperando? Meu irmão, a nossa fé precisa ser assim, porque nós não vamos ter crise mais. Nós não vamos ter crise com um Deus que a gente acha que vive para fazer os meus favores. Mas eu vou servir a um Deus que é o dono de toda a criação, inclusive da minha vida. Por que esses homens tinham que ter fé e não medo? Fala para mim, irmão, numa situação dessa. Presta atenção aqui. Por que esses homens tinham que ter fé e não medo numa situação dessa? O vento quase afundando o barco. Por que Jesus falou assim: você não tem fé? Fala para mim quando você está enfrentando seus problemas matrimoniais, conjugais. Fala para mim quando precisa comprar um remédio para seu filho e você não tem dinheiro. Fala para mim quando você recebe um diagnóstico de uma doença difícil. Fala para mim por que você não tem fé. Sabe por quê? Que eles tinham que ter fé e não ter medo?
Porque ali junto com eles tinha uma promessa de Jesus. Jesus disse: passemos para o outro lado. Acabou. Jesus não falou: vamos afundar no meio do mar. Jesus falou: passemos para o outro lado. A tua vida é assim. Deus falou: caminha comigo. E você vai para onde? Voltar para casa. Já tem uma palavra, meu irmão. Está pronto. Então se a tempestade vier, você precisa entender que você tem uma promessa sobre a tua vida. Por que esses homens precisavam ter fé e não ter medo? Porque eles tinham a presença de Jesus dentro do barco. Gente, Jesus estava aonde nessa tempestade? Fala para mim. Jesus estava aonde? Dentro do barco. Gente, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui. Você não está sozinho. O Espírito que te convence e que testifica acerca de Cristo, Ele está aqui. Então no meio da tempestade, por que você tem que ter fé e não medo? Porque a presença do Espírito está aqui. Sabe o que nos dá? O que nos faz ter fé no meio da tempestade? É a consciência de que o Rei da Glória está conosco. Você tem consciência disso, irmão? Você tem consciência que você entrou aqui hoje nesse lugar e agora, por causa da reunião dos santos, a presença do Espírito Santo de Deus está aqui? Então você não está sozinho nesse problema. Você não está sozinho nessa dificuldade. Você não está sozinho nessa tempestade. O que Deus quer dizer para você aqui essa noite é que aquela mesa ali, irmãos, sabe essa mesa da ceia aqui, ó? Sabe essa mesa aqui, ó? É a mesa que juntou os discípulos que passaram pelas tempestades. Essa mesa é para os filhos de Deus que passaram pelas tempestades. Para os filhos de Deus que entenderam que caminhar com Jesus não é receber um benefício poderoso, mas que caminhar com Jesus é repartir a vida. Que tempestades fazem parte do nosso processo. Que situações difíceis sobrevirão sobre a nossa vida, mas que a gente precisa entender que existe um Deus dentro do barco. Existe um Cristo que deu a vida por você para que você entendesse que você não caminha mais sozinho, que você tem um Pai no céu. E que a partir dessa significância de vida agora, você não vem mais para uma mesa de discípulo para receber um benefício. Você não vem para essa mesa para receber o pão do milagre. Você vem para essa mesa para saber que mesmo em meio às dificuldades, você reparte a tua vida. Reparte a vida. Essa é a mensagem do céu. Sabe de uma coisa, irmão? Jesus nasceu numa manjedoura. Para quem não sabe, manjedoura é uma espécie de curral que tinha em Israel. A Bíblia diz que ele nasceu nesse lugar, aonde ficavam alocados os animais. E que Jesus nasceu e foi colocado não num berço de ouro, ele foi colocado num coxo. E a peça principal de um curral, eu já mexi muito com fazenda, é o coxo. Porque o coxo significa o local do alimento. E não tinha lugar melhor para Deus colocar o filho dele. No lugar aonde um bando de animais morrendo de fome se reunia ao redor de um coxo só para saciar a sua vontade. Deus então envia Jesus para ressignificar o sentido de comida. E ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então agora a comida de vocês sou eu. E a comida do céu disse assim: fazer isso em memória de mim. Reparte o pão. Reparte a tua vida. As dificuldades vão te tornar pessoas melhores. As tempestades vão fazer você não se apegar em mais nada. Porque quando você estiver diante de uma mesa proposta por Deus, você vai saber que você está ali para repartir.
Para a gente entrar na ceia aqui, eu vi um estudo essa semana, ouvi um estudo, que me fez refletir sobre algo. Nós achamos que na multiplicação dos pães, aquele menino que estava lá, ele entregou algo que foi poderosamente multiplicado. Por isso que a gente acha que esse pão aqui é o pão do poder. Mas esse estudo levou para uma linha que não é heresia, irmãos, é uma linha de estudo. A gente precisa refletir nisso. Porque quem levou o pão era uma criança. Quem levou o pão e o peixe era uma criança. Jesus falou: vocês têm que ser como as crianças. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo a Ana Luísa lá em casa. Ele até citou o exemplo no estudo da filha dele, eu lembrei da minha. Criança, se você vai arrumar o lanche dela para ir para a escola, criança não tem juízo não, irmão. Criança, se você encher a lancheira dele, ele vai chegar lá e vai chamar os coleguinhas tudo para comer. A não ser que ele já tenha sido corrompido. Mas se ele não for, se ele tiver um pedacinho desse aqui de pão, ele chama o colega e divide. Porque a Luísa já conseguiu dividir meio salgado com 4 pessoas. Ela fala: pai, hoje eu comprei meio salgado na escola. Que eles vendiam meio salgado, que era R$2. Ela comprou meio salgado. Eu falei: e aí, minha filha, meio salgado dá pra você? Ela falou: deu pra mim e pra minha colega. Eu falei, ela falou: nós dividimos o suco mais 2. Eu falei: benção demais. Por quê? Porque ela é criança. Criança não tem crise, criança é inocente naquilo que carrega. Porque aquilo que ele carrega, ele não tem noção do tamanho que é. Então ele acha que é muito. E nós temos que ser como crianças, porque aquilo que nós carregamos, apesar de humanamente parecer pequeno, no reino de Deus é muito grande, é muito grande. Aí então esse menino saiu de casa e a mãe dele deve ter falado para ele, falar assim: onde você vai, meu filho? Eu vou lá atrás do Jesus. Aí ela deve ter falado: esse povo é crente, eles gostam de pregar muito. Cadê o Diego? Jesus era assim, viu, Diego? Cadê ele? Gostava de pregar muito. O Diego fica bravo demais quando eu estouro o tempo. Jesus gosta de pregar muito, meu filho. Então provavelmente vocês vão ficar lá e vai dar fome. Então arruma uma lancheirinha sua aqui. Pega aqui, 5 pão e 2 peixes. Ou 5 peixes, 2 pão. Pega aqui e leva isso aqui. Essa comida, para um menino só, era muita coisa. Ela sabia que se ele abrisse ali, ele ia repartir com mais alguém. Quando estava aquela multidão lá, e os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, dispensa esse povo. Dispensa esse povo. E Jesus virou para eles e falou assim: por que não dá vocês de comer para eles? Jesus estava sendo irônico, irmão? Você acha que Jesus estava sendo irônico? Não. Jesus estava querendo ensinar algo para aquele povo. Porque na hora que ele falou isso, um menininho se levantou e falou assim: eu tenho isso aqui, 5 pão e 2 peixes. Criança, isso aqui é tudo que eu tenho. Ele não tinha essa noção idiota nossa de que precisa ser grande demais para alimentar muita gente. Ele pegou o que ele tinha e falou assim: tá aqui. E pode ser que porque esse menino fez isso, o Espírito Santo de Deus tomou aquela multidão todinha. E quando os discípulos começaram a passar com o cesto que estava partido, o pão e o peixe, ao invés das pessoas pegarem, elas começaram a colocar o que ela tinha. E no fim, tinha comida para todo mundo e ainda sobrava 12 cestos. Então talvez Deus te trouxe aqui essa manhã para participar dessa ceia, porque talvez chegou o momento de você entregar o que você tem e não ficar esperando o milagre multiplicar para que você receba algo de benefício. E o que você tem de mais importante é a tua vida. Então hoje Jesus pode pegar os seus 5 pães e 2 peixes, olhar para o céu e dar graças ao Senhor porque você teve coragem de entregar. E porque você vai fazer isso aqui essa noite, pode ser que muitos outros queiram fazer a mesma coisa. E hoje nós vamos ter uma multiplicação de vidas salvas, porque isso é o Evangelho de Jesus. Amém, querido? Fica